Olá, olá, muito bom dia a todos e a todas, você que nos acompanha por aqui. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Clube Criminal, o único podcast do Brasil gravado 100% ao vivo, onde você, advogado, advogada, você que é acadêmico ou você que é simpatizante da prática criminal, tem a oportunidade de vir aqui, seja ao vivo nos Instagrams Thiago Burin, João Ricardo Batista ou Rodrigo Alvarez, né, Criminal na Prática, assistir aqui conosco a gravação ou no Spotify todos os dias. Você pode ir lá no Spotify, procurar Clube Criminal e você vai ter acesso a mais de 80 episódios já gravados e disponíveis para você. Todos os dias, sempre com um convidado mais especial. O convidado de hoje, Dr. Homero, cível na prática. Eu quero desde já agradecer a presença, a disponibilidade de vir aqui e compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Tenho certeza que esse vai ser um encontro muito, muito especial. E você que está aqui vai se sentir muito agregado com com os ensinamentos desse professor que eu tanto admiro. Doutor Homero, muito bom dia, obrigado pela presença. Um bom dia eu, doutor João Ricardo. Né? É um prazer estar aqui no Clube Criminal, vendo, né, e ouvindo você falar aqui, João Ricardo. Ter o Clube Criminal. Quem dera eu, na minha época de graduação, ter um Clube Criminal à disposição, como vocês fazem o trabalho. Bom dia, doutor Tiago. E o doutor Rodrigo Alvarez, que é meu colega de concurso. Nós ingressamos na Defensoria Pública juntos, lá em 2009, tem uns dias já, né, de defensoria. As rugas não deixam a gente mentir. Então, assim, é um prazer, né? E tanto o Tiago, quanto você, quanto o Alvarez, com esse trabalho fantástico, né? As redes sociais, a internet hoje revolucionou o conhecimento jurídico, né? Estamos transcendendo barreiras aí. E eu fico muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu comecei, até brinquei ontem, entrei rapidamente com o Alvarez. Eu namorei com direito penal durante a graduação. Eu acho que eu entrei em união estável com ele, vai sair fora no curso. Eu acho que eu fiz os 40, 50 júris no início da minha carreira. Fiz bastante júri. Eu gosto de fazer júri, eu acho bacana, mas assim, acabei que eu casei com processo civil, com direito civil, consumidor principalmente, e hoje eu não divorcio mais. Mas, ô Romero, eu acho que essa é a história de muita gente, sabe? Eu acho que todo mundo tem algum momento na sua vida de flerte com o direito penal. Tem gente que casa, igual eu, o João Ricardo e o Rodrigo casamos, e tem gente que arranja, né, algum companheiro melhor para seguir sua vida, como você arranjou o processo civil, direito do consumidor, etc. Mas acho que essa é a história de muita gente, né? Tema de hoje, João, tema de hoje. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero só levantar, antes de falar o tema, eu quero só levantar para o pessoal aqui uma pequena discussão e abordagem com relação à presença de um civilista aqui conosco, né? Quantas e quantas vezes a gente, quando traz alguém que não é do criminal, a pessoa pergunta, mas qual a pertinência de trazer um civilista para um clube criminal, né? O advogado, muitas vezes, ele tem uma visão engessada, achando que é só o criminal que vai solucionar problemas. E a gente esquece que, no final das contas, há uma interdisciplinariedade entre as matérias jurídicas, né? E o advogado precisa, sim, saber aspectos constitucionais, cíveis, que muitas vezes são as áreas que vão solucionar o seu problema. Por exemplo, poxa, direito penal, a gente sabe que ele persegue a prática do crime. Ele, no final das contas, busca uma punição, muito embora haja dentro do ordenamento processual penal brasileiro aspectos que, de alguma maneira, abrangem ou protegem a vítima. Por exemplo, indenização mínima ao final da sentença, a título mínimo indenizatório, que pode, inclusive, ser discutido na esfera civil posteriormente para majoração ou adequação da realidade e a extensão do dano. Questões patrimoniais, medidas protetivas da Maria da Penha, que dizem respeito a patrimônio, a impossibilidade de venda de bens. Ou seja, a questão indenizatória, muitas vezes, num procedimento de juizado especial criminal, a gente tem ali uma composição civil dos danos que não atinge o objetivo, ou pelo menos não consegue, de alguma maneira, punir efetivamente o autor do crime, né? Tem situações onde há uma punição na esfera do juizado e a efetiva punição vai vir na esfera civil, quando a gente começa a discutir e tentar, de alguma maneira, mostrar para o magistrado que a extensão do dano é uma maneira muito mais significativa do que aquela mera transação penal. Ou seja, advogado, saia da caixa e comece a perceber
que o cível, muitas vezes, é o local, o ambiente, é a ambiência jurídica que vai trazer a efetiva solução para os seus casos. Então, feita essa consideração inicial, essa indagação, essa pitadinha de pimenta na nossa discussão, é por isso que está o doutor Homero aqui, que ele é um especialista, já recomendo a todos. Clica na setinha aqui em cima, vai ter Cível na Prática. E você vai acompanhar ele ali, porque muita informação de valor você vai extrair, seja do conteúdo que ele posta diariamente no perfil dele, seja desse nosso encontro, para você de alguma maneira entender e tirar essas vendas dos olhos, no sentido de achar de uma maneira ilusória que é só o direito criminal, o direito penal, que vai salvaguardar garantias e efetivamente resolver o problema do seu cliente. Então, para começar, doutor Homero, segue nas suas instruções nesse sentido, as vinculações cíveis, né, que a gente tem com o criminal e até onde o advogado pode, de alguma maneira, caminhar por um terreno seguro aí na esfera civil. Viu, João Ricardo? Nada melhor que começar com a introdução dessa, né? Falar de misturas de áreas do direito. Lá dentro da área do nosso direito privado, vamos assim tratar, tem uma teoria que eu gosto muito, que é o diálogo das fontes. Embora ela tenha sido aplicada lá dentro do direito privado, para, por exemplo, dialogar Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, e a gente pode caminhar por uma evolução. A gente tem que ter um diálogo das fontes também entre cível e criminal, que é o que você mencionou aí no início, na introdução. Então, esse é um ponto fundamental. O advogado criminalista, seja, e aí eu quero fazer o papel de advogado do diabo hoje, literalmente, fazer como se fosse um patrocínio infiel, atuar de um lado ou de outro, porque assim, o advogado criminalista, ele está ali para defender o sujeito, né, a pessoa que está sendo acusada de uma prática de uma infração penal. Mas nós temos os dois lados, esse lado criminal para proteger essa pessoa, mas também no processo penal nós temos a figura do assistente de acusação, que alguns profissionais adotam e atuam nessa linha, principalmente em tribunal do júri, né, que você atua muito, né, João? Então, assim, nesse caminho tem os dois lados. E para os dois lados que você atua na advocacia criminal, você tem reflexos cíveis. E o descuido da atuação do criminalista disso pode ensejar consequências graves para o seu cliente, seja a vítima direta ou indireta, eu vou falar vítimas no plural, porque tem a vítima direta e indireta de uma infração penal, seja para o lado do acusado, o advogado que está defendendo aquela pessoa sujeita a um processo penal. Porque de um lado ou de outro eu vou ter reflexos lá na esfera de responsabilidade civil, que é justamente a discussão nossa. Então, esse é o ponto central, a gente entender que tem que dialogar, o advogado ele tem que ter esse conhecimento multidisciplinar, óbvio, ele tem que ser o especialista da área, mas ele tem que ter por trás, né, um conhecimento multidisciplinar, não que ele vai ser pós-doutor em processo civil ou em responsabilidade civil. Não, mas ele tem que ter essa noção, até mesmo, dependendo do contexto, para atuar na sua linha defensiva num processo criminal. Para, se for o caso, engessar e travar, se você, por exemplo, estiver do lado do réu, travar uma ação de responsabilidade civil lá. Porque nós temos a premissa base, uma independência entre o juízo civil e criminal. Isso é basilar, né, nesse estudo multidisciplinar que nós temos. Mas é uma independência relativa. Muita gente esquece disso, que não é uma independência absoluta. O que decidiu no criminal está decidido e não vai afetar o civil, ou o que decidiu no civil não vai afetar no criminal. Até alguns dias assistindo uma live de vocês, que o professor Alessandro Meliso é especialista em provas, falando da possibilidade de se trabalhar com uma ação probatória autônoma na esfera civil para tentar trazer reflexo no criminal. Acho que foi até uma discussão que acho que o João Ricardo estava travando com ele nesse dia. Então, você vê, o avanço do conhecimento multidisciplinar tem chegado, né? Então, primeira coisa, é entender que essa independência é relativa. E eu falo por que é compreender que é relativa, porque mais do que eu, vocês sabem das consequências de uma absolvição. Então, às vezes no processo penal, a gente persegue, a gente busca uma absolvição em sentido lato. Então a pessoa foi absolvida, seja sumariamente, ou seja uma absolvição meritória final, ao final de uma instrução completa, e a absolvição, ela tem incisos, né, no 387 do processo penal, do CPP, que vai estratificar consequências lá para a responsabilidade civil. Então esse é um primeiro ponto. E aí, tanto o Código Civil, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, eles se dialogam.
E a gente tem que entender que também tem Código Civil. Então são 4 códigos dialogando ali num contexto que a gente tem que analisar esses reflexos. Então, primeiro ponto, quando eu tenho dentro de um processo penal discussão sobre a existência do fato ou sobre a autoria de um crime, isso vai acarretar consequências necessariamente a um processo de responsabilidade civil. Necessariamente. E eu falo existência de fato, mas eu tenho que colocar um parênteses antes, que é existência ou inexistência de um fato. Não é só a existência. Então, por exemplo, se o juízo criminal ele veio a entender que aquele fato existiu, penalmente falando, eu não tenho como lá no processo civil falar que esse fato não existiu. Ele vai vincular o juízo civil. Do mesmo modo, a inexistência de um fato. E a inexistência de um fato criminal, ela pode ensejar ali a improcedência dessa responsabilidade civil. Em outro ângulo, quando eu falo de autoria delitiva, a gente também vai ter um espraiamento lá para a responsabilidade civil. Então, quando eu falo que aquele cidadão, aquela cidadã praticou uma infração penal, eu não tenho como mais discutir na esfera civil que ele foi o autor daquela conduta típica. Eu vou discutir outros elementos da responsabilidade civil, que a gente vai chegar mais à frente. Mas que ele praticou aquela conduta, eu não tenho como mais discutir isso. Eu vou discutir outros elementos de responsabilidade. Do mesmo modo, se no processo penal eu reconheço, eu consigo uma sentença falando que aquele autor não praticou o crime, então o resultado final da sentença penal, ela declara que ele não praticou aquele crime, isso vai também trazer consequências para um processo de responsabilidade civil. Você podendo afastar ali. Falando isso em espectro de ação civil ex delito. E é importante, e esse é um segundo ponto que a gente quer tratar com vocês. Por quê? Nós temos a responsabilidade civil tradicional, que todos conhecem, e nós temos a responsabilidade civil, subtópico, ação civil ex delito, que é a derivada de uma efetiva prática de uma infração penal. Não é porque, por exemplo, surgiu uma infração penal, o juiz declarou que aquele fato penalmente não existiu, mas eu posso ter uma possibilidade, e aí muita gente erra, da questão da independência das instâncias, viu, João Ricardo? Com relação a isso, o juiz declarou que não existiu aquele fato criminoso. Então aquele fato não existiu. Mas eu posso ter, nas adjacências do fato criminoso, um fato cível. Eu posso ter nesse sentido. Por exemplo, num acidente de trânsito. Num acidente de trânsito, o juiz entende que aquele fato não foi criminoso. Não teve elementos para configurar aquele fato criminoso. Mas eu posso ter um fato cível, um mero acidente, um mero prejuízo material às pessoas. Então, mesmo ali tendo esse contexto, agora, é diferente de falar que não existiu nenhum fato no mundo, aí é diferente. Só que o juízo criminal ele não entra nesses detalhes falando com a preocupação com o lado civil. Ele preocupa-se com o âmbito criminal, o ambiente criminal. Ele não entra na discussão do ambiente civil. E aí entra, que você tocou num ponto, sabe, João, e é a indenização mínima. A gente vai entrar nesse ponto aqui, que eu tenho uma crítica pessoal sobre isso. Tem doutrina que trabalha sobre isso também. Mas é um ponto muito polêmico que eu quero discutir com vocês aqui, Doutor Melo, da indenização mínima. sim, antes da gente entrar Sim. nisso, olha que interessante, né? Você falou sobre a existência do fato. E há situações onde não fica comprovado que o crime existiu, que o fato aconteceu. E a gente, por algumas vezes, acaba sendo levado a acreditar que as discussões criminais e discussões cíveis, elas são dissociadas, quando a gente está falando do mesmo episódio humano. A única diferença é o que se discute e a abrangência, mas o fato em si, o drama, o episódio que o indivíduo foi submetido ou vivenciou é o mesmo, é exatamente o mesmo, que gera consequências penais e extrapenais. A gente tem, né, no estudo de direito penal, as consequências penais, né, e extrapenais, e no final das contas, se o advogado começa a perceber, fala, poxa, aqui na esfera criminal, a depender do tipo de prova que eu
que eu formulo aqui na esfera criminal, eu consigo, inclusive, ter uma inter-relação dessa prova que pode ser utilizada em outras áreas. Ou seja, há uma comunicação de provas, né? E o advogado que é inteligente, que é esperto, que pensa fora da caixa e não fica só no criminal, ele consegue já facilitar a vida dele numa possível, eventual ação que se delito. Embora não seja ele que esteja assinando, pode ser um sócio, algum especialista. Só uma observação, né? A gente está falando disso desde o começo. Eu até saí para pegar meu notebook para poder olhar o fundamento legal aqui, né? O artigo 67 do CPP, ele diz: não impedirá igualmente a propositura da ação civil. E aí o inciso 3 diz: a sentença absolutória que decidir que o fato não constitui crime. Então, uma das poucas causas que a absolvição, né, interfere no juízo civil é a decisão que absolve no processo penal, entendendo que o fato não aconteceu, né? Essa sim. Agora, uma decisão de atipicidade, uma decisão de extinção da punibilidade, e aí o Romero vai saber fazer o paralelo melhor que eu, uma decisão... O Bruno travou? Acho que o Bruno travou, né? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo, Romero? Acho que é o João que travou. Tô te ouvindo. Eu acho que o João travou, voltou, né? Voltou. Deu uma travadinha em você, Thiago, mas voltou. Mas você travou também. Você travou. Não é que eu travei, eu tava falando com o microfone desligado aqui. Ah, tá. Não. Tem causas também, como a do 386, inciso 6, de absolvição por excludente de licitude, que aí o estado de necessidade é muito parecido com o estado de perigo. A legítima defesa no processo penal também é legítima defesa no direito civil. Então, quanto a isso, esse paralelo, o Romero pode falar melhor. Mas, Romero, até antes da gente avançar nisso, porque daí a gente já está falando em sentença, né? Eu quero te ouvir sobre as causas de suspensão no processo civil, sobre as prejudicialidades no processo civil. Quando, em virtude de um processo criminal, porque eu tenho no escritório um exemplo desse, um processo criminal que já tramita há algum tempo e por conta do processo criminal a ação cível de reparação está suspensa, está parada, aguardando o julgamento da lide no processo penal. Quando isso pode acontecer? Perfeito, Thiago. Você tocou num ponto fundamental, né? Porque ele tem duplo reflexo. A gente chama no processo civil disso de uma prejudicialidade externa. Né? Não são as prejudicialidades internas do processo civil. Ela vai ter reflexo externamente em outro processo, seja um processo civil, seja um processo penal. Então, nesse sentido, existe sim essa possibilidade, mas se a gente pegar tanto a descrição da parte criminal quanto da parte civil, não existe uma obrigatoriedade. O verbo empregado, a forma, né, a flexão verbal empregada, tanto num dispositivo quanto no outro, até eu vou pegar para vocês aqui, tá? Ele não impõe ao magistrado o dever de suspensão. Ele fala que poderá ensejar a suspensão, tá? Mas aí cabe ao advogado, à advogada, trazer a força argumentativa. Aí que tem um trabalho diferenciado do advogado, explicando isso. Por quê? E aí tem uma diferença nesse ponto, Thiago, que você coloca, que é em relação à prescrição. Então, esse é um argumento muito forte que a gente tem que trazer. Fala, juiz, você precisa suspender essa ação civil aqui, porque dependendo do resultado criminal que vai ocorrer, eu vou apagar a possibilidade de responsabilidade civil. Então, nós temos riscos de decisões judiciais contraditórias. E aí eu teria que fazer uma ação rescisória para fazer isso. Olha o trabalho desnecessário que nós vamos perder aqui. Você vai instruir um processo que pode ser completamente invalidado ao final das contas. E mais, juiz, não traz prejuízo à vítima a suspensão. Por quê? Não corre prescrição enquanto não transitada e julgada a sentença penal, né, lá definitivamente falando. Então, o artigo 200 do Código Civil, ele fala que não corre a prescrição enquanto... Olá, ó, Varese aí. A gente. Cheguei. Então não corre a prescrição, Thiago, enquanto não for apurada definitivamente a eventual responsabilidade criminal. Não estou nem falando de sentença penal condenatória. É muito importante não confundir isso. Enquanto não transitar em julgado a sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória. Tá? Então,
prazo prescricional não se deflagra, não é nem causa de suspensão. Ele não corre esse prazo. Quando eu falo de uma ação civil ex delito, que é derivada de uma infração penal. Então, nesse sentido, então, eu vou ter que argumentar para o juiz, olha, eu estou trabalhando com isso. E aí é muito importante eu enriquecer. Por quê, juiz? Porque eu tenho elementos aqui que indicam que vai ter, por exemplo, um excludente de licitude. Eu tenho elementos aqui que aquela pessoa não é autora. Eu tenho elementos aqui que inexistiu o fato. Então, juiz, suspenda a minha ação. Eu já tive casos assim, inclusive, que até o Rodrigo Stoqueiro, que é colega nosso, defensor também, que tem o Instagram no plenário, eu tinha um caso no cível que era decorrente de um plenário, de um júri que ele ia fazer. E a pessoa ingressou com a ação cível, Thiago, quando já estava na fase de plenário. E aí foi justamente isso. Eu falei, juiz, houve uma precipitação aqui, e já está em fase avançada o processo penal, então está em fase já de julgamento em plenário. Não há por que tramitar essa ação cível aqui antes de deliberar lá. Até porque pode ocorrer absolvição no plenário, e a absolvição pode ser uma das causas de afastamento da responsabilidade civil. Então aqui suspenda. E aí suspendeu. O advogado ficou bravo, agravou da decisão do juiz que suspendeu, mas não tem prejuízo para aquela situação. E você tem argumentos como advogado na posição de réu da ação indenizatória para isso. Só que, como eu falei, eu vim aqui para fazer papel de advogado do diabo, né? Nós temos o advogado do polo ativo da ação também. Não temos advogado só no polo passivo, temos advogado no ativo e passivo. O que o advogado do polo ativo tem que fazer? Falar, olha, juiz, não suspende não. As instâncias são independentes. E mais, indenização tardia não serve para nada. Por que você vai esperar? E a chance de vir aqui, e aí o advogado da parte autora tem às vezes até mais elementos para adiantar. Fala, olha, temos provas tais, porque o advogado da defesa do réu, ele tem situações, principalmente em júri, que ele não vai querer adiantar a tese dele também para o promotor. Porque o promotor inteligente vai estudar o processo civil também. Se eu fosse promotor, eu estudaria. Para ver o que ele adiantou de defesa ali que ele levaria para o plenário. Olha essas coisas. Rapidinho, Romero, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas tem a relação que você falou com as comunicações, né, do processo civil com o processo criminal. É um caso de notoriedade na nossa comarca, que teve ação penal, já teve julgamento pelo Tribunal do Júri, o júri foi anulado e tem uma ação civil. E a defesa da vítima na ação civil arrolou o promotor de justiça como testemunha. Eu não sei se o Rodrigo ou o João Ricardo lembram-se desse caso. E aí o promotor que fez o júri foi ser testemunha na ação civil. O júri foi anulado e vai ter um novo júri, provavelmente. Esse promotor não vai poder fazer um novo júri, porque ele foi testemunha. E por conta disso ele não pode mais atuar no plenário. Olha só como você tem que conhecer as comunicações entre um processo criminal e um processo civil, né? O advogado aqui foi muito inteligente. O advogado deixou aquilo acontecer, deixou rolarem o promotor como testemunha na ação civil, porque ele sabe que o resultado no processo criminal é muito mais importante que o processo civil ali, né? Porque ele fez essa análise estratégica. Não, é até isso que você colocou, Thiago. Na verdade, a advocacia e na defensoria é a mesma coisa. É estratégia. Mais do que manuais, né? E vocês muito sabem, que trabalham com clube criminal, mais do que você ler um manual com doutrina que não ensina nada de estratégia, é participar disso aqui, é participar dos clubes. Por quê? Aqui a gente tira a sagacidade do advogado e da advogada. É nesses momentos aqui que você vê esses detalhes de atuação. É o que eu falei, né, do advogado do réu que vai brigar pela suspensão. Ele tem que medir o preço de adiantar ou não uma tese. Exato. Não vale a pena eu arriscar a suspensão de uma ação civil para eu adiantar um plenário e ferrar um plenário do meu cliente lá no criminal. Então, tudo não é uma fórmula matemática pronta e acabada. É a gente lidando com a prática, discutindo aqui, debatendo ao vivo com o pessoal, para que eles aguçem o raciocínio jurídico. Aconteceu e esse raciocínio jurídico não encontra em manual, né? Pode falar, Larissa. É, exatamente isso. Aconteceu um fato inusitado comigo aqui na violência doméstica que eu não via fazer muito, muito tempo. Um advogado foi arrolado como testemunha numa ação de violência doméstica e quando ele chegou, ele fez ação civil. Então, assim, o pai brigava com a mãe, a briga teria acontecido por conta da criança, que a madrasta teria batido na criança, e a mãe da criança, a ex-mulher dele, foi tirar satisfação com a atual, na residência. E aí deu um entreveiro. Quem que foi arrolado como testemunha? O advogado que fez a ação contra a ação civil
que foi de guarda, que levantou essa hipótese da madrasta ter batido. O fato que ensejou as duas condutas era o mesmo, resumindo. O fato que ensejou a mulher lá tirar satisfação, que ensejou a guarda, o pedido de guarda, era o mesmo. E esse advogado foi arrolado na ação civil, na ação criminal aqui, como testemunha. E ele chegou falando, olha, eu acho que eu nem deveria ser ouvido, porque eu só atuei como advogado. Só que ele não, em nenhum momento ele não disse, olha, doutor, eu não quero ser ouvido por conta do artigo... você lembra de cabeça, Thiago? 206 do CPP. Mas é que tem uma diferença, né? Lembra que eu falei? Aí eu até... Termina aí, Rodrigo, que daí eu e o Rodrigo conversamos no meio da audiência esse dia. Eu não questionei nada, eu questionei só depois. Por quê? Porque ele já chegou falando, eu não sei nada. Então, para mim, era ótimo ouvir uma testemunha e ela falar que não sabia nada. Mas, no final das contas, tipo, para o próprio advogado se resguardar, eu acredito que ele poderia ter chegado e ter dito, olha, eu não quero ser ouvido, eu sou advogado, eu tenho dever de sigilo aqui no que eu faço. E o Thiago levantou uma sacada boa, professor de ética. Aquele sigilo no processo penal de partes que atuaram no seu ofício, do 206 do CPP, ele é um artigo cheio de ressalva, né? Ele tem uma regra, uma exceção e a exceção da exceção, né? Ele diz que, a princípio, não podem depor como testemunha padres, quem tem atuado como profissional, etc, 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 né? Salvo se dispensado pela parte e se quiser, né? Então, assim, basicamente, a parte tem que dispensar e o profissional tem que querer. Eu tive um caso que eu sempre conto, que eu arrolei um psiquiatra de um cliente, crente que o cliente ia chegar na audiência e liberar o psiquiatra para falar, só que o psiquiatra falou, ainda assim, eu, por razões profissionais, me sinto na situação que não quero revelar alguns fatos. Só que o sigilo do advogado é ainda maior, né? E vale para o defensor público também. Está no artigo 7º, inciso 19 do Estatuto da OAB, da Lei 8.906 de 94, que fala que o advogado, nem quando dispensado pelo cliente do sigilo, nem quando autorizado pelo cliente, ele pode depor. Então, o sigilo do advogado é o único sigilo que é absoluto entre todos os profissionais, pelo menos que eu conheça. Eu não conheço todas as normas de classe, mas a advocacia é uma das poucas que tem lei federal regulamentando, né? Então, por ser lei federal, ela se coloca no mesmo patamar que o CPP e que o CPC. Então, o advogado tem esse sigilo geral do artigo 7º, inciso 19. Rodrigo, você vai falar mais alguma coisa desse caso? Porque eu tenho uma pergunta do Romero que eu estou aqui preparando e eu vou sair 10 minutinhos antes hoje, tá longe ainda, mas... Romero, olha só, estrategicamente, como vocês como defensores já atuaram na área criminal, na área civil, etc., eu, advogado, tenho a sensação de que estrategicamente, quando eu tenho duas ações rolando, uma criminal e uma civil tratando sobre o mesmo fato, é mais fácil eu suspender a ação civil para aguardar a ação criminal do que o inverso. O que você acha? Qual que é a melhor estratégia? O advogado olha, tem duas ações, a civil e a criminal, tratando do mesmo fato. Tento suspender a civil ou a criminal, tento as duas. Qual é mais fácil de suspender pela sua experiência? De facilidade de suspensão, Thiago, com certeza é a civil. Né? A suspensão da civil, com certeza, é muito mais fácil de suspender. Até porque o juiz civil, ele vai estar vamos colocar numa zona de conforto, porque dependendo do resultado lá, ele não precisa nem ter muito esforço para julgar. Né? Se reconhecer, por exemplo, a prática de um crime, e até separei um julgado aqui para trazer para o pessoal, que esse julgado para mim é muito complicado, mas é um julgado do STJ, eu vou pegar aqui para vocês, que é de 2020. Olha a situação que o STJ fala. Né? A independência relativa. Uma vez reconhecida a existência de fato e da autoria no juízo criminal, essas questões não poderão mais ser analisadas no juízo civil. E a partir dessa premissa, Thiago, ele vem e traz o seguinte, a seguinte conclusão. Em caso de sentença condenatória com trânsito julgado, há incontornável dever de indenizar. Tá? Olha o seguinte, ele fala que ele transforma a responsabilidade subjetiva, que é a regra geral do Código Civil, em uma responsabilidade objetiva. Aqui não está nem considerando outros elementos. Ele falou, condenou-se criminalmente, tem que se condenar o civil. Eu acho um absurdo isso, porque nós temos a independência das instâncias. E aí vem até algumas discussões com relação às excludentes do civil. Né? A questão da excludente de ilicitude, Thiago. Se a gente entrar lá no processo penal, nós temos as excludentes de ilicitude, e no processo civil nós também temos as excludentes de ilicitude. Só que quando eu falo de... Que são mais amplas, né? As excludentes de ilicitude cíveis, elas são mais amplas, elas abarcam situações que as excludentes do Código Penal não abarcam, né?
E aí veio a situação maluca, né? Ao mesmo tempo que o STJ bate duro, dando o dever de indenizar com uma responsabilidade objetiva, ele tem julgados falando o seguinte: se você exclui a culpabilidade lá no criminal, isso não interfere no cível. Ele faz uma salada. Na ilicitude, ele reconhece a possibilidade de vincular o juízo cível, excludente de ilicitude, mas na culpabilidade não. A pessoa foi absolvida por excludentes de culpabilidade, tá? E lá no cível não. Ele não afasta objetivamente. Fica ao critério do juízo cível valorar não. Porque culpabilidades, eu falo no plural porque tem culpabilidade cível e culpabilidade criminal. As culpabilidades são diferentes nas instâncias. Olha o nível de discussão que era isso que eu chega no estava STJ. tentando, mas elas não guardam mesmo, nem todas guardam correlação. Tem excludente de culpabilidade no processo penal que não se comunica com o direito civil. Uma que eu lembro que se comunica, inexigibilidade de conduta diversa. Acho que isso é excludente no direito civil também, não é? Também é. Perfeito. Também é. As excludentes expressas são no artigo 188 do Código Civil. 187, 186 ele define o ato ilícito, né? E ali ele vai colocar as hipóteses de excludentes ali do Código Civil. Então, nesse ponto, aí fica esse problema. Agora, suspender o processo criminal, como você falou, eu acho bem mais complexo. Bem mais complexo. A não ser que tenha um fator interno ali para suspensão. Interno eu falo respectivo ao plano processual penal. Agora, você usar como empréstimo o argumento lá do cível, olha, eu tenho uma ação cível, eu tenho que esperar julgar a cível para julgar a criminal. Sinceramente, na minha prática, eu nunca vi um juiz suspender uma criminal. No processo penal, né, essa previsão está no 92 e no 93. O nome é bem parecido com o processo civil, chama questão prejudicial, né? E aí elas têm as homogêneas e heterogêneas, né? Só que as questões prejudiciais no processo penal, elas são sempre, entre aspas, externas. Elas são sempre decorrentes de causas cíveis, nunca penais. Até uma discussão bem interessante que tem, Romero, a doutrina de lavagem de dinheiro fala de uma questão prejudicial interna, né? Como que eu julgo lavagem de dinheiro sem ter a infração antecedente configurada, né? Então tem essa discussão, é bem legal. Mas nas questões prejudiciais, né, externas, que são as previstas na Lei 92 e 93 do CPP, a única questão prejudicial obrigatória, que é causa de fato, suspender a ação penal, só aplica a um crime, que é o crime de bigamia. E é um crime muito pouco visto, né, na prática, né? Eu nunca vi, na verdade. A ação penal de... A gente brinca, né, que esse crime tinha que instaurar um incidente de sanidade mental, né? Porque a pessoa casar uma vez já é difícil, né? Tanto o homem quanto a mulher. Agora a pessoa faz 2 casamentos, os 2 com certidão de casamento, é causa de inimputabilidade, né? Fala, Rodrigo. Eu já fiz uma defesa em bigamia, só para constar. Não, o Rodrigo tem umas histórias, cara. Sério? Caramba. Foi boa. Casou 2 vezes. O pastor e ela é a única causa, né? Eu acho que é difícil... E aí, Rodrigo, nesse teu caso, teve suspensão do processo criminal por alguma discussão de nulidade do casamento? Porque não é só ter a bigamia, é ter o processo penal de bigamia e ainda ter uma ação civil discutindo a nulidade do primeiro casamento. Então, olha a complexidade para você ter uma suspensão do processo criminal. Teve um caso no escritório que eu achei que ia dar suspensão do artigo 93 do CPP, que é por outras circunstâncias. Porque a mulher fez uma acusação contra o homem, pai de uma criança, e tinha uma ação de alienação parental já anterior ao processo criminal, discutindo falsas denúncias, falsas acusações que a mulher fazia contra o ex-marido em relação ao filho. Essa eu achei que ia dar suspensão criminal. Eu pedi a questão prejudicial do 93 do CPP, pedi a suspensão do processo criminal e não deu. E aí foi muito engraçado, olha só, Romero. Concluso para a sentença tanto o processo civil quanto o criminal. Ficou 2 anos os 2 conclusos para a sentença. Um juiz estava esperando o outro decidir, cara. Isso foi muito nítido para mim. Um juiz estava... Porque a tese principal era a inexistência do fato. E estava um juiz, nas 2 esferas, um juiz esperando o outro decidir. Acabou que o juiz criminal decidiu primeiro, absolveu, e o juiz civil depois aí ficou tranquilo. O juiz civil decidiu depois e não reconheceu a alienação parental. Falou, dou guarda compartilhada, está absolvido e não reconheço a alienação parental. Eu não tô achando aqui, Thiago, eu estava procurando, mas eu não estou achando. Eu até separei aqui, estou achando, tentando separar aqui para você. Dentro desse assunto ainda da suspensão e da prescrição, Thiago, é interessante falar o seguinte: a regra geral é que não corre a prescrição para
a grande maioria, né, a maioria esmagadora, acho que 99% dos casos de ação civil ex-delito. Mas tem uma exceção que o STJ enfrenta. Quando eu tenho publicações ofensivas que constituem crime contra a honra, não tem essa espera, essa necessidade de espera de observância do artigo 200 do Código Civil. Nesses casos, da publicação ofensiva já corre prazo para efeitos de prescrição civil, tá? Isso essa pode é uma exceção que tem. Esse entendimento do STJ pode ser um entendimento que eles podem vir a repetir no caso do crime... Pô, me falhou o nome, estava na cabeça. Como é que é o nome, Rodrigo? Do stalking. Porque parece, hein? Se nos crimes É parecido, realmente. O caso não trata disso, mas pode ter reflexo. O julgado não trata especificamente disso. Até porque tá? o crime é novo, é bem novo, né? Mas pode ter reflexo. O Rodrigo vai, certamente, em breve, vai se deparar com alguma situação dessa. Eu mando para o Rodrigo o número desse julgado e aí depois ele compartilha com vocês. É um julgado de 2009 da Bahia, da 4ª turma do STJ. Então ele fala que nesses casos, quando é decorrente de publicações de matérias ofensivas que constituem crime contra a honra, não aplica a regra do artigo 200. Então começa a correr a prescrição da publicação ofensiva. Então tem que tomar cuidado com isso nessas situações de reparação. Não vou aguardar apurar a responsabilidade de crime contra a honra para depois entrar com a ação. Aí toma a prescrição aqui na ação civil. É muito importante ter esse detalhe, a exceção, né? Porque a exceção é que faz a diferença no advogado. Com certeza. Eu não estou achando aqui, eu queria achar esse bigamia. Outra coisa que eu gostaria que o professor Homero falasse um pouquinho para a gente, tem algumas condições impostas em possíveis acordos do Ministério Público. Por exemplo, acordo de não persecução penal que discute sobre o ressarcimento do dano, né? Então a gente vê que tem várias medidas ou condições impostas que estão diretamente relacionadas à esfera civil. Então eu gostaria que o doutor Romero falasse um pouquinho para a gente sobre isso, se tem alguma dica especial, alguma atenção que deve ser redobrada, alguma questão que o criminalista talvez não conheça quanto a possíveis aspectos que são importantes nesses momentos de acordo de não persecução penal ou outras condições impostas que têm a ver com a esfera civil. Sabe, João, acho que a gente pode entrar nesse assunto, é um assunto amplo, eu falo de reparação civil dentro de um processo penal, né, em geral. Esse é um assunto que me incomoda muito, porque é o seguinte, nós não temos a cultura, no geral, tentamos importar algo, né, da Europa, que é completamente diferente, não temos a cultura de promover produção probatória concreta, o contraditório que se exerce dentro de um processo penal é diferente de um contraditório e ampla defesa que se exerce num processo civil. O juiz criminal, ele tem um viés de análise diferente. Tanto é que a gente vê, pela experiência, vocês que fazem custódia, percebem o olhar claro que um magistrado ou magistrada que já é atuante no criminal, daquele que está há 15 anos no civil vai fazer uma custódia. A gente percebe, é natural essa diferença. E não é uma crítica, é natural. Eu, se eu for atuar no criminal hoje, eu teria dificuldades. Eu teria que parar a minha vida, estudar, restartar meus estudos. Embora eu leia informativos da matéria criminal e tento me atualizar, mas eu não tenho a prática, a perspicácia do dia a dia. E aí a grande crítica que eu venho a fazer com relação à reparação civil, um todo, dentro de um sistema processual penal, viu, João? Porque é o seguinte, quando o Código de Processo foi alterado, ele fala que tem que ter reparação, ele não fala qual tipo de dano, ele não discrimina qual que é o tipo de dano. E dentro da responsabilidade civil, nós temos uma série de hipóteses de dano. Nós temos o mais comum, que é o material, que aí entra no ressarcimento do prejuízo econômico da vítima de um crime, que aí tem nos acordos de persecução penal, por exemplo, num roubo, num furto, para ficar mais claro, um crime contra o patrimônio. Então foi lá, furtou um veículo, ou teve um roubo do veículo, esse veículo foi, bateu, teve perda total. Por isso, a vítima teria que fazer, em tese, o ressarcimento desse prejuízo material. Nesse contexto, que a gente tem muito claro qual é a dimensão exata econômica do prejuízo, material falando, e eu dou prejuízo material emergente. Não estou nem falando do prejuízo material na modalidade de lucros cessantes. Então, só no emergente. Aí sim a gente poderia até discutir que teria possibilidades, né, de você modular isso numa esfera civil. Agora, quando eu transcendo do dano material emergente, eu entendo que teria que estar fora do processo criminal.
toda e qualquer discussão disso. Dano moral não tem que entrar no processo civil, no processo criminal. Tem que ir para a esfera civil. O modelo que se faz, por exemplo, o Ministério Público vai lá, pede genericamente, você cria modelos de indenização sem qualquer balizamento. E sem contraditório, Romero, dificilmente assim, sabe? É que o Rodrigo só atua na vara de violência doméstica, mas eu percebo muito, né, principalmente quando você está em alguma audiência de violência doméstica, ou até outros crimes é mais comum, quando eu atuo na defesa, ter assistente de acusação. O assistente de acusação não puxa a corda para tentar produzir algum contraditório, e depois vem lá no final, o juiz fixa um valor indenizatório sem ter nenhum contraditório. A Defensoria Pública aqui do Mato Grosso do Sul subiu, foi até o STJ, isso foi julgado a nível de recurso repetitivo, a decisão é horrível, sabe? Não tem um contraditório. E aí vira um negócio assim, fixa a indenização por dano moral, fixa num valor padrão, que não atende os casos que tem que atender, né? E é padrão para todo mundo. Em alguns casos que não tem que ter, nem tem. O João lembra de um júri que eu fiz em Anastácio, que alegavam dano moral, dano psíquico à pessoa. Ela falava que ficou, não lembro, acho que 2 anos sem trabalhar. Não, 6 meses sem trabalhar, 8 meses sem trabalhar. E a gente achou foto no Facebook da pessoa dela trabalhando 1 semana depois do crime em confraternização da empresa, assim. Mas é difícil você ver isso, né? Você vê essa discussão de contraditório. Por isso que eu concordo com você. Eu peço, Thiago, eu peço na minha resposta à acusação, eu faço uma contestação. Eu abro um tópico da contestação. Já que tem pedido de dano moral, eu abro esse tópico e eu falo que eu quero produzir prova, que eu quero ouvir a vítima como depoimento especial, porque aí o Ministério Público não pode perguntar. E assim vai, faço vários itens. A juíza nega tudo. E até hoje eu ainda estou preparando para fazer no momento mais oportuno ao meu levar isso em recurso especial lá para o STJ, para o STF, para conseguir discutir de uma vez por todas. Beleza, você quer condenar em dano moral? Só que então deixa eu fazer prova. Porque você não sabe nem quanto que o réu pode, nem para fixar o mínimo. Por exemplo, o juiz do mutirão agora, Mero, só para você ter ideia dessa fixação, ele está indo de acordo com a pena. Se ele deu 1 mês de pena, ele põe R$1.000. Se ele deu 2 meses, ele põe 2.000. Se ele deu 3 meses, ele põe 3.000. Falei, se ele pegar um processo de 3 anos, ferrou, né? O cara vai ter que pagar uma quantia absurda. Não, viu, Alvarez e Thiago, o João, com relação até a essa questão, a minha crítica vem até processualmente falando. Por exemplo, se fosse uma ação civil, eu movi uma ação civil e eu estou como advogado do réu. Como réu, o que eu posso fazer como defesa? Não é só contestação, eu posso reconvir. Cabe reconvenção no processo penal? Não. Então, lá, eu fiz um crime contra a honra, né? Porque a possibilidade de ser recíproco é grande, de ter troca de ofensas. Aí, crime contra a honra, tem o pedido de indenização mínima, eu, como réu, tenho que entrar com ação civil. Olha que maluco. Porque aí eu crio até uma crise de instâncias, vamos assim dizer. Porque ele está pedindo indenização aqui, eu vou ter que ir para a esfera civil para pedir a minha, porque na verdade eu entendo, e aí eu vou ter que esperar um julgar o outro, para definir exatamente quem tem que ressarcir quem. Então é um absurdo, porque eu não possibilito todas as ferramentas processuais cíveis ao réu. Eu estou limitando a ampla defesa daquele réu. E a questão probatória é maior ainda, né? Não vou nem falar isso, porque não se defere quase nada na parte criminal. Mas falando até processualmente falando, você está limitando instrumentos que estão previstos em lei para defesa de responsabilidade civil. Olha que interessante, o Mário, que você está falando, que eu tenho um exemplo prático. Tinha uma moça que estava entrando com um processo, era uma queixa, acho, de injúria contra o cara, e ela juntou os prints, né? Apesar desses prints ser questionáveis na esfera criminal, o que eu achei barato foi que o nome dele estava salvo como safado no celular dela. Aí você fala, pô, você vai entrar com um crime de injúria sendo que você está injuriando outra pessoa do próprio celular, safado. E aí, tipo, claro, não tinha nem foto dele, não tinha nada, não tinha o número do telefone, estava bem mal instruído. Mas enfim, olha que concorrência aqui de culpa. E aí eu até quero te perguntar, porque aqui, qual que é a resposta do tribunal? No dano moral, você tem presunção. Então, como o dano moral na violência doméstica é presumido, o juiz pode fixar e não depende de prova em contrário. Só que essa presunção, mesmo que ela exista, ela não é uma presunção absoluta. Ela é uma presunção relativa. Eu posso provar que a vítima não teve dano naquele caso. Ela mesma pode falar, não, eu não me senti abalada, não tive dano nenhum, eu só quero processar ele, mas eu não, criminalmente, mas eu não tive nenhum dano, por exemplo. Sim, ela pode ter tido um dano de ordem patrimonial, mas não necessariamente um dano de ordem moral. E o que tem se feito é banalizado o dano moral.
Né? Aí quem advoga na área civil ouve muito isso, né? Ah, existe a indústria dos advogados do dano moral. A indústria está invertida. Na verdade, é a indústria do sistema de justiça acusatória a criar um dano moral em todo e qualquer processo penal. E aí é complicado isso, né? Sim, exato. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Vou sair antes, vou deixar vocês com esses feras aí. Fiquem aí, um abraço, tchau, tchau, até semana que vem. Um abraço, Thiago. Então, assim, isso, João, assim, cria-se um estigma muito grande para o advogado que fala que faz a indústria do dano moral, que não existe, na verdade. O advogado leva ação quando tem viabilidade jurídica. Agora, de outro lado, quando o sistema acusatório, em toda e qualquer ação penal, tenta impor uma responsabilidade civil por dano extrapatrimonial sem critérios, vai até confrontar com a lógica do STJ. O STJ fala que, para se você fixar um dano moral, eu falo em termos de balizamento, você reconheceu que tem o dever de indenizar. Agora vamos para a segunda parte. Nós temos a fase de mensuração desse dano moral. O STJ criou como se fosse uma dosimetria do processo indenizatório por dano moral. Então ele tem um critério bifásico. Ele pega como se fosse a fase de circunstâncias gerais, ele vai analisar o padrão médio para aquele tipo de violação do direito à personalidade, por exemplo, lá na negativação indevida, no caso de vocês, o padrão médio de indenizações numa violência doméstica, vamos exemplificar assim, está fixando entre 10 e 20 mil. Só que em cima disso nós temos uma série de circunstâncias posteriores que vão balizar o caso concreto. O juiz faz isso na esfera criminal? Normalmente não faz. Ele fixa ali um padrão mínimo e você cria um verdadeiro tabelamento de indenização, o que é completamente contrário à lógica da responsabilidade, porque ela é subjetiva. E subjetiva do ponto que cada um tem um tipo de ofensa. Eu posso me ofender de um jeito, o João de outro e o Alvarez de outro. Então, o mesmo prejuízo moral não é igual para todos, é diferente. Né? Então, isso é um absurdo no sistema de justiça criminal, que, infelizmente, caminha para consolidar de um ponto irreversível, a não ser uma alteração legislativa. Mas não é fácil. Doutor Homero, agora, para a gente aproveitar os últimos 10 minutos aqui, nós temos, na verdade, 8 minutos, eu gostaria que você entrasse nesse ponto, tá? Esse ponto que você falou sobre reparação mínima, o valor mínimo indenizatório previsto nas sentenças criminais. Isso é um drama de civilistas, de criminalistas. Nessa reparação mínima nunca é atendida a vítima, sempre o acusado acaba sendo condenado a um valor que ele não pôde discutir, não pôde contra-argumentar, ou seja, é uma problemática que visa atender e não está atendendo, né? Perfeito. Ótima colocação, viu, João? Com relação a isso, por quê? O que a gente tem? O piso, né? A gente tem uma base ali na esfera criminal, então o juiz criminal ele não vai fixar um teto, isso tem que estar muito claro. Fixou aquilo ali, eu posso executar essa sentença. Seria um cumprimento de sentença autônomo, é por distribuição no juízo civil, tecnicamente falando. É como se eu fizesse uma inicial de cumprimento de sentença. Mas isso não fecha as portas para eu buscar uma liquidação para majorar esse valor indenizatório. E às vezes, quem atua erra nisso, ele parte para uma nova ação de conhecimento. A responsabilidade já está configurada quando o juiz fixa o mínimo lá. Eu tenho que agora fazer o quê? A liquidação desse valor, para fins de majoração dele. Então eu posso. E esse valor mínimo, ele é incontroverso. Ele já está fixado. Então eu não preciso liquidar ele, eu posso executar. E a parte ilíquida, eu faço o quê? A liquidação de sentença. E aí eu vou fazer o arbitramento daquele outro valor complementar àquele mínimo. E é pouco utilizado isso na prática. Eu já vi fazendo, João. Entra com ação de conhecimento de reparação civil, sendo que já tem um mínimo, eu encurtaria todo um caminho ali, porque o processo de conhecimento civil é demorado também, então partiria diretamente para o arbitramento, que é muito mais fácil e muito mais rápido de se resolver, com certeza. Homero, olha só que legal essa questão. Homero e João aí, Vinícius. Eu estava vendo aqui a jurisprudência, né? A jurisprudência mais recente, agora de 2021, ela vai falar que qualquer crime, pelo que eu estava vendo, até me surpreendi porque não estava assim, mas, por exemplo, um roubo vai ter dano moral mínimo, R$ 1.500. Só que o que eu vejo? Às vezes a gente está subindo com a demanda errada. A demanda não é se pode ou não fixar, porque isso pacificou na violência doméstica e vai irradiar para todos os crimes. Qual que é a demanda? E aí esse outro que eu grifei aqui, não vai dar para vocês verem porque vai ficar muito pequeno, mas é um julgado, ele é de 2019, mas ele é interessante porque fala assim, ó,
que além do pedido expresso na denúncia, isso é uma coisa que tem que ter, o Ministério Público tem que ter colocado na denúncia que ele quer o dano moral, pressupõe a indicação de valor e da prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando o réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação da inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, o que não ocorreu no caso em análise, que era justamente aquilo que eu estava falando. Por que eu coloco uma contestação dentro da minha resposta à acusação? Para que quando eu sentir que o STJ está maduro o suficiente, eu possa subir justamente com esse pedido. Olha, não é que você não possa pedir o dano moral, você pode, mas uma vez que você fez, você tem que me possibilitar fazer a defesa disso. Você não pode condenar o réu só por causa da condenação criminal, porque eu não estou me defendendo do dano moral. Eu estou me defendendo da acusação criminal, que é mais importante nesse ponto para mim. Agora, se você quer fazer dano moral, deixa eu provar que qual é a minha condição financeira, ou que não houve esse dano moral, porque a presunção vai inverter o ônus da prova, mas só isso. Agora, se eu tiver prova que não houve dano moral nenhum, bom, ótimo. A pessoa falou, eu fiquei super ultra deprimida, não saí de casa. Foi o exemplo do Thiago. Eu comprovo através do Facebook dela que no mesmo dia da agressão ela estava na balada, no outro dia estava acontecendo, ela estava em outra festa, estava postando que estava super bem. Opa, é contraditório aqui. Ô, Rodrigo, isso aí que você falou é muito importante. Eu sempre tomo um cuidado quando eu estou atuando pela mulher em crimes de violência contra a mulher, né? Porque, via de regra, o Ministério Público não pede dano moral. E aí, eu fazendo essa atuação pela mulher, eu sempre peço para ditar a denúncia e constar o dano moral e produzo provas para que o juiz possa valorar e ter uma condenação nesse sentido. Isso é realmente importantíssimo, né? Eu acho que é importante, porque se não tiver, isso está pacificado já. Se não tiver pedido, o juiz não poderia arbitrar ali, ele não pode agir de ofício, né? Arbitrando um valor indenizatório ali. Ele não poderia. E olha o problema do modelo que eu vejo aqui, né? Eu tô falando rápido porque vai acabar o tempo já. Olha o problema do modelo. Todo mundo fala, que era modelo. Cara, calma e lê o seu modelo. Porque às vezes lá na sua resposta à acusação, no delito de violência doméstica, se você usar o meu modelo, vai ter toda uma parte em que você vai falar do dano moral. Só que se não tiver lá na primeira parte, na denúncia, cara, esse dano moral nem pode ser fixado, você vai ganhar, isso é pacífico depois. Então fica quietinho, não faz nada, deixa passar assim, deixa o juiz condenar, colocar o dano moral, porque depois você reverte isso. O pedido tem que estar lá na denúncia. Porque você pode abrir brecha para acontecer isso que o Vinícius falou. Para o advogado prestar atenção e falar, opa, não está lá. Ou para o Ministério Público falar, opa, não pedi isso. Deixa eu colocar. Então, cuidado como você pega esse modelo, né? Perfeito. É verdade. Nosso podcast tem um tempo limitado pelo próprio Instagram, que no meu perfil vai até 1 hora e eu estou aqui receoso de cair a conexão, né? Nós temos mais exatos 4 minutos. E eu desde já quero agradecer a presença de todos os amigos que massivamente vêm aqui diariamente. Hoje eu puxei o Vinícius aqui para o finalzinho da nossa reunião, que é um dos membros da comunidade Criminal na Prática, um dos advogados mais brilhantes que a gente tem aí da Jovem Advocacia. Obrigado pela presença. E desde já quero convidar a vocês todos que estão assistindo aqui para as nossas aulas de terça-feira. São aulas gratuitas que acontecem às 8h45 no YouTube do Criminal na Prática. Então basta você ir no YouTube e às 8h45 procurar por Criminal na Prática. Você vai ver Rodrigo Alvarez e eu e todos os membros da comunidade ao vivo, sempre tratando de temas muito especiais. Agora quero agradecer finalmente aos nossos amigos que estão aqui presentes, né, doutor Rodrigo Alvarez e doutor Vinícius também, e passar a palavra final para o doutor Homero, esse gigante que veio aqui simplesmente a brilhantar e abrir os seus olhos, criminalista aí, que fica sempre com o olho fechado no penal e esquece que tem um mundo civil que pode salvar. Eu que agradeço, João, o Thiago, que estava aqui também, né, o Rodrigo Alvarez, o Vinícius, que está aqui conosco também, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são gigantes, né, na arte de ensinar como atuar efetivamente, a advocacia efetiva, né? E a gente está com esse trabalho também no cível, tem um cível na prática, e não só puxar a orelha do advogado criminalista, o advogado civilista, ele também tem que conhecer a lógica, porque ele vai ter que, às vezes, buscar prova no processo penal para ajudar ele no cível. Um depoimento lá no inquérito policial mal dado te salva na indenização. Então, Homero, deixa eu puxar uma todos os lados aqui, não só a vírgula, mas puxar a orelha de civilista também. Poxa, quantos e quantos civilistas, o criminalista chega ali no juizado especial criminal e bota no bolso com uma composição civil dos danos, né? Quantos e quantos civilistas não estudam a parte criminal e, escorregam em casca de barulho? E aí ferra o cliente, né? E aí ferra o cliente na composição civil dos danos, literalmente, com valor desse tamanhozinho, infelizmente. Exatamente. Então tem que agradecer.
Sigam a gente lá no Instagram, Civil na Prática. Temos o YouTube também com aulas práticas, voltadas à prática, aquilo que não está nos manuais, né? O objetivo nosso aqui, como Criminal na Prática, João Ricardo, Vinícius, é ensinar aquilo que não está em manual, porque o manual ensina aquilo que está muito abstrato, vago, que quando você vai aplicar no dia a dia não tem. E aí a gente fica de mãos atadas, né? Algemados, literalmente. E um obrigado a todos que nos acompanharam nesse período todo aqui da manhã. Estou à disposição, qualquer outro novo evento, tamo junto. Perfeito, perfeito. Você que está ao vivo aqui, quiser acompanhar o professor Romero, só bater aqui o dedo em cima na setinha, você vai cair no Criminal na Prática, no Civil na Prática. E você que está no Spotify, só no Instagram e procurar Civil na Prática, você vai encontrar o Dr. Romero. Eu não corrijo vocês até agora porque eu adoro chamar ele de Romero, mas é Homero o nome dele. Vocês falando o nome, mas é Homero. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pessoal. Forte abraço. Obrigado a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, doutor Romero. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto aí, pessoal. Estar aqui todos os dias conosco. Até semana que vem. Semana que vem começa na quarta-feira, tá, pessoal? Show. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.